Olá pessoal, tudo bem? Sou eu aqui de novo, professor João Antônio, continuando o nosso curso, né, de Ciências Contábeis EAD com a disciplina de Perícia Contábil. A nossa aula de hoje, a nossa quinta aula assíncrona, né, nosso sexto encontro no total, mas nossa quinta aula assíncrona é sobre o tema fraudes e perícia contábil. Espero que todos vocês estejam muitíssimo bem. Vamos estar aí com alguns avisos também ao final da aula. Então fiquem atentos, nosso curso já está chegando pertinho do final, né? Já estamos no final de abril, já estamos pertinho de concluir esse curso de vocês de perícia contábil. Então, bastante atenção, né? Para a gente estar conseguindo explanar a matéria, conteúdo todo certinho, com a melhor qualidade possível, tá bom, pessoal? Vamos lá. Inicialmente, eu vou deixando aqui para vocês uma agenda do que vai ser falado na aula de hoje. Um breve resumozinho dos pontos que serão falados na aula de hoje, né? Vamos estar falando aí o conceito de fraude e também vamos estar falando da sua relação com a perícia contábil. Como é que a perícia contábil ela vai poder estar se relacionando com a fraude, como é que vai estar encontrando a fraude, né? Essas possibilidades. Fraude e erro contábil, quais são as diferenças, né? Como é que o contador, o perito, ele vai trabalhar para saber, né? Quando se é fraude, quando se é erro, né? Autoridade e fraude, a importância aí da autoridade, quanto mais autoridade o profissional vier a ter dentro da empresa, maiores as chances dele cometer a fraude. Então fica aí essa informação já inicial, mas que iremos vê-la com mais cuidado durante a aula, certo? Vamos estar falando também de conluio na fraude, vamos estar falando de capital circulante e fraude, vamos estar falando de ativo não circulante e fraude, passivo e fraudes e patrimônio líquido e fraudes. Ou seja, pontos importantíssimos, né, do balanço patrimonial, da estrutura de um demonstrativo contábil de suma importância, né? E como é que eles podem ser manipulados para vir a se originar uma fraude, se cometer fraudes, né? E também essa questão do conluio, né? A participação de terceiros para poder fazer a fraude acontecer, para que os fraudadores eles obtenham sucesso, né? Se pudéssemos dizer dessa forma, né? Então, vamos primeiro iniciar o conceito aí de fraude, né? Fraude e perícia contábil, o conceito para fraude. A fraude, pessoal, das demonstrações contábeis e financeiras são distorções deliberadas, omissões de fatos ou divulgações de relatórios com intenção de provocar engano a seus usuários, especialmente os investidores e credores. Essa informação é baseada pela ACFE, a CFE que dá esse conceito. E quem é a CFE, professor? Quem é essa organização? Quem é essa associação para estar dizendo o que significa ou não significa fraude? Bem, a ACFE, Association of Certified Fraud Examiners, é uma associação dos investigadores de fraude certificados. É uma organização americana, né? É uma organização internacional, certo? E na tradução literal brasileira, significa uma associação dos investigadores de fraude que são certificados, que passam por exames para serem certificados, né? Para poderem estar verificando as fraudes existentes em organizações, sejam elas privadas ou públicas, né? É dito que a CFE é a maior organização antifraude e fornecedora de treinamento e educação antifraude do mundo, ou seja, é uma autoridade e tanto
para estar desmistificando o conceito de fraude das demonstrações financeiras, né? E fraude dentro da contabilidade das organizações, sejam elas privadas ou públicas, né? Então, dito esse conceito de fraude, que é uma distorção, uma omissão ou divulgação com intenção, né? Com a intenção de provocar engano, né? Então, vejam bem que uma das palavras centrais para a gente entender a fraude é saber quando se tem a intenção de levar um outro ao engano, né? Esconder um fato, omitir um fato ou distorcer esse fato, os números dos demonstrativos contábeis, sendo mais específicos. Certo, pessoal? Muitos são os casos em perícia contábil, né, mais propriamente dito, em que se faz necessário examinar com o objetivo de detectar as fraudes. O conhecimento de fraude pelo perito é condição essencial de cultura, ou seja, um perito ele já tem que ter um olhar desconfiado, um olhar mais cuidadoso, né? E esse olhar desconfiado, cuidadoso do perito faz parte da sua essência, né? É natural que ele, por si só, como perito, ele haja, entre aspas, cismado, ele haja com um certo pé atrás, né? Quando se está fazendo a perícia, né? Com relação à fraude na perícia, existem processos na justiça, assim como muitos são os inquéritos administrativos que requerem o exame já direcionado para encontrar a fraude. Então vejam só que a fraude é um dos motivos que mais se requer perícia quando se é levado para juízo ou até administrativamente mesmo, né? A auditoria, a perícia são essas as aplicações que serão dadas para encontrar a fraude, né? Ou a corrupção, no caso do setor público, certo? Fraudes contra sócios, contra herdeiros, contra o fisco, contra credores, são praticadas e os peritos são chamados para identificá-las. Então vejam só, sejam problemas na empresa entre os próprios sócios, com maquiagens nos demonstrativos, seja contra herdeiros, quando se distorce o valor de determinados bens, contra o fisco, quando se sonega impostos ou falsifica impostos, né? Contra credores, contra fornecedores, né? Contra os bancos, né? Quando se forja informações demonstrativas, aumenta ativos, diminui passivos, né? São possibilidades de se cometer a fraude e que a perícia contábil ela vai estar ali investigando. Também tem o exemplo da, da falência de empresa, né? Quando a empresa ela pede falência e que pode ser preparada e a partir de simulações se desvia o montante de dinheiro e o ativo da empresa, né? Ele pode ser desviado e aumentando assim o passivo, né? E esse aumento de passivo já é com o intuito de prejudicar esses credores, né? Por exemplo, os bancos ou os fornecedores. Isso já é uma forma de aumentar uma conta que vai levar realmente a empresa para a falência, mas aquilo vai ser aumentado de forma intencional e não porque realmente tenha acontecido, certo? E o ativo da lei da empresa venha a ser desviado para fins pessoais, para maximizar o interesse daquele que está desviando, né? Desviando o bem, certo? Com relação à fraude e o erro contábil, o primeiro ponto que a gente precisa ter já essa ciência, essa noção, é que é preciso fazer a distinção entre eles na contabilidade, né? Já que é a disciplina nossa, aquele do curso de vocês de ciências contábeis. A fraude, ela é uma ação premeditada para lesar alguém. Ou seja, ela é pensada, ela é intencional. O erro é uma ação involuntária,
não tem o intuito de causar o dano. Pode vir a causar muito dano, prejudicar e muito a empresa, mas não existe ali a intenção. Então, de novo, repito para vocês a palavra crucial para diferenciar a fraude do erro, saber quando existe fraude. É quando existe ali a intenção de fazê-lo, né? A intenção de enganar, de omitir, né? O erro, por mais que ele prejudique um relatório contábil, não foi com a intenção. Mas o problema é saber se aquilo realmente foi com intenção ou não. A gente vai estar vendo isso aí também com mais cuidado, certo? Mas é um dos X da questão para saber se realmente foi fraude ou não. A fraude, ela pode ser um agregado de premeditações de ação dolosa visando tirar proveito de alguma forma. Quando se fala assim desse agregado de premeditações, é porque o fraudador, né, o fraudador de sucesso, vamos falar assim durante a aula, para ele ter sucesso com a sua fraude, ele vai agir motivado, ele vai agir já direcionado com um raciocínio para conseguir cometer a fraude. Então, são várias engrenagens que vão estar ali sendo manipuladas para que ele consiga omitir, ele consiga desviar, ele consiga maquiar os relatórios, certo? Os erros são, por exemplo, somas feitas sem computar parcelas, crédito em dobro, inversão de números, esquecimento de realizar transporte de números, classificação indevida de documento, etc. São exemplos aí de erros que podem estar atrelados na contabilidade, né? Os erros contábeis que podem fazer parte da rotina de um profissional, de um funcionário da contabilidade da empresa. Então vejam aí, ó, que são falta de atenção, são esquecimentos, são distrações, mas nada com intenção, certo, pessoal? Ainda falando sobre fraude e erro contábil, né? As fraudes elas se operam com desvios de dinheiro, recebimento de créditos sem dar baixa, despesas fictícias, desvios de mercadorias, adulterações de documentos, falsificação de documentos. Então vejam nessa outra etapa, né, alguns exemplos de fraude, né? Vocês vejam que a palavra é desvio de dinheiro. Veja a intenção de desviar. Recebimento de crédito sem dar baixa. Então, recebeu e não deu baixa. Por quê? Até para explicar isso daí, se for um erro, tem que estar bem explicado, né? Despesas fictícias, já está dizendo, né? Desvio de mercadoria. Houve uma intenção de desviar, de conseguir aquele bem para si, né? Adulteração de documento, né? Aí já é criminoso mesmo a forma de ação, né? Falsificação de documentos também. Então vamos ver, ó. Embora o erro e a fraude possam incidir sobre os mesmos fatos e documentos, possuem o que? Características diferentes. Vão ali resultar naquela mesma documentação, no mesmo relatório, nos cadastros sistemáticos, que hoje tudo é feito em computador, né, em sistemas, mas as intenções foram outras. O fraudador é um tipo específico e nem sempre comete a fraude sozinho, mas com a ajuda de terceiros. A gente vai estar vendo isso aí direitinho, certo? Quanto mais imperfeito é o controle de uma empresa, mais vulnerável ela se torna a erros e fraudes. Desse ponto, a gente cita a questão dos controles internos da empresa, como é que está a situação desses controles internos, desses visualizadores, sejam de erros ou de fraudes, esses controles, essas mecânicas para diminuir os riscos de se haver fraudes, conluios, problemas com distorções, desvios da empresa, certo? Mas, mais uma vez, antes que a gente passe para a próxima parte e vocês esqueçam, a fraude ela é o quê? Um erro proposital. Então lembrem-se, o principal destaque para a fraude, gente, está na intenção de cometê-la. Se houve intenção, é fraude. Se não houve intenção, foi erro.
certo? Beleza. Autoridade e fraude. Quando a gente fala de autoridade e fraude, a gente vai estar vendo ali as pessoas que vão ter maior autoridade na empresa, maior possibilidade de mecanização, de mexer com o dinheiro, mexer com o poder, com os maiores acessos às informações da empresa, certo? Pronto. A prática, né, o dia a dia, tem comprovados que as fraudes quase sempre são praticadas por quem tem autoridade, ou seja, por quem decide ou quem comanda a empresa, né? Quem tem ali tem quem dita ali com a maior autoridade, a maior capacidade, o dia a dia da empresa. Então, com autoridade, alguém acumula funções, ela tem em suas mãos grandes canais de fraude. Exemplos: quem compra também paga, quem recebe duplicatas também tem o controle da tesouraria, ou seja, quem movimenta o dinheiro ou quem movimenta ativos da empresa, né? Essas pessoas que movimentam ativos ou até mesmo passivos, se tiverem a intenção de prejudicar a empresa e maximizar seu ganho, elas vão estar bem mais próximos de cometer a fraude, devido ao que as suas posições, as suas funções na empresa. Então, possuir autoridade, acumular autoridade são o quê? São facilidades que permitem a prática da fraude, né? Se tem autoridade, se tem maior facilidade para cometer a fraude, o fraudador irá cometê-la, certo? Bem, é, com relação aí à matéria de perícia, né, sendo mais objetivo, o perito ele vai apurar a administração ruinosa, onde não se pode dispensar o exame de controles internos. Então, o perito ele vai apurar exatamente o que a autoridade fez, o passo a passo dela, e se houve ali alguns caminhos percorridos com prováveis intenções de prejudicar a empresa e para onde o financeiro, o ativo da empresa foi, o que aconteceu com ele, né? Então a gente vai falar o que aí de quesitos. Os quesitos são aqueles pontos, as questões, os problemas levantados lá inicialmente pelo juiz, pelas partes, né, o réu ou os autores, e também podem ser quesitos levantados pelo próprio perito durante a fabricação, a forma de fazer o laudo e coisas que ele vai encontrando durante a perícia e os seus trabalhos, durante a produção dos papéis de trabalho, certo? Então, quesitos que podem ser formulados em perícia são: na empresa existe acumulação de funções, então isso já é um primeiro ponto, né? Tem que ser visto quem é que acumula funções, por quê? Que funções são essas que são acumuladas, né? Por que ele está fazendo essa acumulação de funções? Isso é temporário? Isso faz muito tempo, né? Onde se processam essas acumulações? Essas acumulações são naqueles pontos de compras e vendas, de recebimento de mercadorias e de vendas de mercadorias, né? Então, essas acumulações de funções em pontos específicos podem chamar maior atenção do fraudador de sucesso, e o perito ele tem que pensar como se fosse um fraudador. Não que o perito seja um fraudador, mas ele tem que saber como é que a mente do fraudador irá funcionar, né? Ele tem que andar naquela trilha que provavelmente o fraudador andou. É a única forma de encontrá-lo com maior facilidade. Então ele tem que entender dessa intenção e saber desses pontos, né? Então, pode-se solicitar aos peritos a verificação das funções e cargos acumulados. Normalmente, em casos de fraudes, em empresas, em organizações em que é requerido a perícia, esses pontos de verificação de funções e cargos acumulados é quase que
rotineiro central, e o perito com a experiência, com excelência, vai ter que fazer isso da melhor maneira possível, né? Então, um tipo de pergunta que pode ser solicitada aos peritos, deixa eu ver, pode ser solicitada ao perito examinar o movimento de determinado mês a tal mês e verificar, né, observar se ocorreu fraude em decorrência da acumulação dessas funções, desses poderes, né? Então, isso é uma das perguntas, né, que podem ser feitas, e o perito vai ter que responder de acordo com o que ele encontrou durante esse período de movimentação, né, que devido funcionário, devido à autoridade da empresa, estava nessas duas funções, né, ou mais funções, né? Então as perguntas elas podem ser mais objetivas ou mais abertas, à medida que o autor da ação já tem o que? Indícios, já apresenta ali alguns rastros de que teve a intenção de prejudicar a empresa, certo? Além aí de autoridade, né? E autoridade e fraude, nós vamos estar falando também de conluio, conluio na fraude, isso aí. É, conluio já diz que vai ter a participação de mais alguém. Se vocês entendem a palavra conluio, conluio é quando se faz algo com participação de outrem, quando se envolve outrem, que se é parceiro para praticar algo indevido, né? A fraude, ela não opera apenas singelamente, ela não é operada sozinho, né? Quando ela demanda volumes maiores, ou seja, quando são maiores os valores, mais vultosos, maior é a fraude, com certeza o fraudador não trabalhou sozinho. Teve alguma forma de ajuda, seja ativa ou passivamente, certo? O fraudador, ele sempre se utiliza de terceiros ou entra em conluio com eles. Quando diz assim, se utiliza de terceiros, é que ele vai fazer uso. E quando se diz que tem conluio, vai ter ali alguma parte, né? Alguma parte da fraude vai ser dividida, vai ter um repasse de valores para aquele ajudante do fraudador, né? Dificilmente uma grande fraude deixa de envolver várias pessoas, quase sempre de serviços correlatos. Para ganhar mais comissões sobre compras de fornecedores que são subornados, um chefe de setor pode estabelecer conluio com o chefe da fábrica para aumentar os pedidos de compras. Vejam só nesse exemplo, né? Um determinado chefe de setor estabelece um tipo de conluio ali com fornecedores, né? Para que venha a conseguir aumentar os pedidos da empresa e faturar mais para o bolso próprio, maximizando o próprio interesse, prejudicando a empresa com compras que não existiram. Se ele vai reduzir as quantidades que entraram de alguma forma, ou se ele vai utilizar de notas frias, notas calçadas, nós vamos estar falando sobre isso mais à frente. São várias as possibilidades, né? Mas ele teve a participação de um fornecedor, de um chefe de algum outro setor, certo? Então teve conluio, teve participação e teve ganhos de ambos os lados para poderem ambos ficarem de bico fechado. Caso só um tenha ganho e o outro saiba disso, a atitude de repassar a informação que está tendo fraude, que está tendo algo errado, é muito mais pela uma pessoa que, por algum motivo, não conseguiu participar do crime. E muitas vezes não é só pela ética e pela moral. Muitas vezes as pessoas têm medo se forem agir pensando só na ética e na moral. Acabam muitas vezes sendo delatores porque não tiveram algum repasse, né? Viram ali as coisas acontecendo e por, entre aspas, um aspecto mais de inveja,
do que por ética e moralidade, né? Infelizmente. Isso já é comprovado em pesquisas científicas, certo, pessoal? Bem, eu acho esse tema da fraude bem interessante. Tem muitos casos, já ocorreram mundo afora, casos famosos na nossa área contábil, principalmente. É, vai ser até uma coisa que eu vou estar passando para vocês como atividade assíncrona. No finalzinho eu vou estar falando com vocês. Eu quase que ia falando agora, mas vamos deixar para o final isso, beleza? Vamos aqui continuar falando de conluio, né? Quando há o conluio, a fraude tende a perdurar, né? É mais fácil ela demorar quando se tem a participação de vários, né? Quando vários ali estão envolvidos, envolvem muito dinheiro, envolve muitas pessoas, então mais emaranhada está a teia, mais difícil é de dissolver essa situação, né? Então, caso não exista controles adequados de revisão, no caso a própria auditoria está revisando isso, cada tipo de fraude pode comportar um caso de conluio. O conluio de pessoas envolvidas na fraude facilita a prática e dificulta a localização. Esse ponto que eu disse que quanto maior a quantidade de pessoas envolvidas, maior é a teia, né, dessa fraude e mais difícil é de dissolvê-la, dissociá-la, de resolver esse problema da fraude, encontrando os responsáveis, né, os atores ali, os fraudadores de sucesso. O fato de uma pessoa efetuar compras, recebê-las, conferi-las e efetuar seu pagamento constitui um caminho fácil para fraudes. Vejam só, não quer dizer que pessoas que trabalham em setores de compras, que recebem, que conferem, que efetuam um pagamento, são todas fraudadoras. Não, não é isso que eu estou falando, muito pelo contrário, né? Isso daí vai muito da persona, das possibilidades que as empresas têm, né, e da ética e da moralidade também das pessoas. Mas o fato dela ter todo esse caminho aberto, desde o recebimento ao pagamento, da conferência, né, e da compra, esse caminho aberto é um caminho que o fraudador, se tiver a oportunidade, irá utilizá-lo, certo? É isso que eu quero que vocês entendam, beleza? Bem, terminamos a questão lá do conluio e vamos falar agora especificamente de, de pontos, de contas, né? Pontos específicos de um demonstrativo financeiro, onde na contabilidade pode ser usado como forma de cometer a fraude, de ações fraudulentas na parte contábil da empresa, fraudando relatórios contábeis. E como é que o fraudador ele vai conseguir fazer isso? Quais são os caminhos tomados pelo fraudador? Quais são os exemplos, né, que vamos ter na prática que podem ser utilizados e que o perito terá que ter essa consciência, essa noção que o fraudador ele pode utilizar, certo? Bem, o primeiro ponto que nós vamos ver, né, é o capital circulante, né? Capital circulante e fraude. O maior índice de fraudes ocorre nos elementos de capital circulante da empresa, ou seja, dinheiro, estoques e créditos a receber. Na parte onde existe o capital circulante, aquele que gira, aquele que tem a maior liquidez para a empresa, né, é onde os fraudadores vão mais visar, né? Entre aspas, é o caminho mais fácil, né? Geralmente, a fraude de caixa fica dificultada quando a empresa só paga por cheques nominativos ou aos beneficiários e deposita tudo o que recebe integralmente. Dificulta, mas não impede a fraude, certo? Autorização e realização de pagamento não devem ser feitas pela mesma pessoa. Isso aí vai ter aquela noção que a gente estava falando sobre a autoridade, né?
A pessoa ela não pode acumular funções, acumular cargos, posições e principalmente essas posições estratégicas, né? Tanto de autorizar e realizar pagamentos. Ficar o início do acontecimento e a finalização do acontecimento, tudo nas mãos daquela pessoa. E pior ainda, se essa empresa não tiver um controle, não tiver uma sistemática ali de controles internos, que tem como inibir esses tipos de risco. A pessoa não vai ser fiscalizada, não vai ser vistoriada, então o caminho do fraudador fica totalmente livre de fácil acesso, de fácil realização de fraudes, certo? Bem, ainda sobre o capital circulante, se o perito ele constata que as coisas na empresa não funcionam como deveria, né? Ou seja, com uma mesma pessoa autorizando e realizando pagamentos, tem-se indícios de possibilidades de fraude. Justamente esse ponto que eu falei. Se a pessoa ela inicia e termina aquela ação, né, de recebimento de dinheiro, de pagamento de dinheiro, de conferências, de compras, de vendas, né? Então já tem um caminho ali a ser trilhado pelo fraudador. Esse caminho ele vai ser verificado pelo perito. Quem é essa pessoa? Se existe alguma pessoa nesses tipos de funções que acumula autoridades, que acumula funções na empresa, isso já é um ponto a ser vistoriado ali pelo perito, certo? Então, principalmente se a empresa não tiver sistemas de controles internos. Na verificação de haveres, podem estar simulados os saldos de caixa. Para cobrir, por exemplo, esses saldos de caixa, o fraudador ele pode emitir um cheque pré-datado de terceiros, falso, né? Um cheque falsificado para cobrir ali o ativo, o dinheiro retirado, ou mesmo alegar que o numerário foi entregue a funcionário para ocorrer o pagamento. A maioria das fraudes passa pelo caixa da empresa. O que eu quero dizer? Novamente, na questão do capital circulante, é muito visado porque a maior liquidez da empresa vai estar ali. Vai estar nos bancos, caixas, certo? Clientes, né? Quando em operações mais de curto prazo, em um período mais curto para ter recebimentos. Então é ali que o fraudador ele vai funcionar. Se ele tiver bastante autoridade na empresa, ele vai alegar problemas de outros funcionários que venham a cometer o crime ou fazer alguma coisa de errado e por isso teve esse problema. Então, quanto maior a autoridade, a pessoa tem que ter uma reputação ilibada para estar naquela autoridade maior da empresa. E em empresas que não tenham controles internos, com essa facilidade nesses tipos de autoridade, de funções, as ações são, quando em perícia, devem ser investigadas bem detalhadamente, com bastante cuidado e experiência do perito, certo? Outro ponto que deve ser bastante investigado, eu sei que apesar de ser, entre aspas, parecer simples, né, vai exigir do perito ali uma excelência para dominar esse tipo de, de perícia, de cuidado, né, na investigação, né? Quando as entradas são a menor e as saídas são a maior, são algumas das fraudes mais comuns que mascaram os saldos de caixa. A gente já viu que o caixa, por ter uma liquidez, a maior liquidez, né, para um demonstrativo contábil, né, são os mais visados, né, pelos fraudadores. Então, eles vão tentar deturpar ali, maquiar, manipular os relatórios, muitas vezes deixando as entradas com valores a menor e as saídas com valor a maior, né? E maximizando seu próprio interesse, colocando o dinheiro no próprio bolso e reduzindo ali os valores reais da empresa, né? As saídas fictícias de caixa, traduzidas por pagamentos que não correspondem à realidade, podem ser muitas, né? Eu vou estar trazendo aqui para vocês uma lista com diversas possibilidades que não se acabam com essa lista que eu vou estar trazendo, mas que vocês podem verificar que os fraudadores eles têm vários caminhos de manipulação numa empresa, né? A depender do porte, da quantidade de dinheiro que movimenta,
e da criatividade, né, e excelência desse fraudador, né, são vários os caminhos. E por isso que o perito, para poder trabalhar nesses tipos de crimes, ele muitas vezes tem que pensar como um fraudador, para poder encontrar os problemas e em alguma falha desse fraudador o perito, vai conseguir pegar o bandido, né? Pegar o fraudador, certo, pessoal? Vamos lá. Trazer aqui alguns exemplos para vocês de saídas fictícias de caixa, certo? Olhem só, dependendo da autoridade que esse fraudador possa ter, né? Vão ser lá exemplos de saídas fictícias de caixa. Funcionários fantasmas, né, lá na folha. Compras com notas frias. Notas frias, pessoal, como eu já tinha comentado antes para vocês que eu ia explicar, é assim, são notas que realmente existem, vai estar lá fisicamente, vai estar lá o XML, vai estar lá no sistema, mas a mercadoria de fato, né, não vai ter entrado na empresa, ou o serviço de fato não vai ter existido para a empresa. Vai ter um conluio aí com o fornecedor, provavelmente, certo? Compras com notas calçadas. O que são notas calçadas, professor? Notas calçadas, pessoal, desculpa aí, pronto, voltou. Notas calçadas são quando a nota ela vem com um preço falso de compra e provavelmente, né, com certeza, a maior do que o que realmente foi pago. Ou seja, os preços dos produtos, né, vão estar ali superfaturados na nota, né? E quando for fazer o pagamento, não vai ser naquele valor todo na nota. Então, aquele valor a mais ali, aquele superfaturamento, vai ser dividido ali provavelmente entre o fornecedor e o funcionário, a autoridade ali da empresa envolvida nesse esquema de notas calçadas, certo? Outros exemplos de saídas fictícias, temos aí as notas de serviços pagas, sem a correspondente prestação do serviço, o duplo lançamento em caixa de um mesmo pagamento, se repete ali na rotina de um caixa, se não for possível fiscalizar isso rotineiramente com o sistema de controle interno, o que fica nessa função de lançamento no caixa, ele pode colocar um pagamento repetido e isso ser passado despercebido e ele ter colocado esse dinheiro no próprio bolso. Guias de recolhimento de tributos falsificados, realmente isso pode acontecer, né? O tributo para o governo vai ter sido pago, mas o funcionário ele pode falsificar uma outra guia e não tendo controle e as verificações, né, de ponta a ponta para saber se o outro lado recebeu, como é que foi o correspondente recebimento, né? Pagamento de multa contratual inexistente, vai ter conluio. Registro de saída de caixa com simples comprovante interno, vai ter conluio, provavelmente. Aquisição de bens por valores fictícios, certo? Também é outra questão. Vendas de bens por valor muito maior, mas registrado por valor mais baixo, né? Essa distorção, deturpação dos valores dos bens, omissão de receitas extraordinárias, baixas de bens do ativo vendidos como sucata, mas em verdade negociados pelo valor real. Vai ter conluio também, vai ter a participação de um terceiro aí para estar também desmistificando aí, manipulando essa informação, certo? Comissões pagas sobre vendas não realizadas, também vai ter aí alguma deturpação, se for a autoridade que verifica as comissões e paga as comissões e não tem ninguém que vai verificar esse relatório dela, há muita facilidade para isso, se tiver o interesse, se tiver essa intenção, né? E descontos oferecidos ao cliente, mas só ficticiamente, às vezes o cliente nem sabe, isso aí às vezes não está nem envolvido, né? Mas o valor de fato foi pago certinho, mas o fraudador ele manipula o recebimento como se ali tivesse tido um desconto, ele coloca um valor maior e o cliente às vezes nem sabe que de fato teve ali alguma manipulação na sua nota promissória, né, ou algo do tipo, certo, pessoal?
Vamos estar vendo aí alguns outros exemplos que podem ser cometidos. Isso aí nós vimos nas saídas fictícias do caixa. Quando se fala em também dentro do capital circulante, certo? Agora só que um pouco menos líquido. O que? Os estoques. Os estoques também são circulantes da empresa, né? Vão estar logo ali depois do caixa, né? Quando a gente tem o balançozinho demonstrativo do balanço patrimonial, a gente tem a parte de caixa, bancos, clientes, duplicatas a receber, e temos os estoques, né? E esses estoques eles também podem ser fraudados, também podem ser manipulados, né? Quais são as possibilidades que os fraudadores podem utilizar e que o perito ele tem que pensar como o fraudador está atento para verificar, né? Os sub ou superfaturamentos de notas, né? Adulteração de qualidade dos produtos, consideração como estoque válido, mas na realidade de bens obsoletos, né? Ele acaba aumentando o valor do ativo de algo que já não tem mais valor, né? Consideração de bens usados como se novos fossem, né? Também parecido, só que ainda não obsoleto, mas usado com valor menor, mas é considerado no balanço como a maior. Substituição de materiais, de mercadoria, substitui por coisas mais velhas, por coisas sem validade mais, né? Falsificação de notas de transferência, notas de entrada por quantidades inferiores às reais, o valor certo e a quantidade errada, ou seja, a nota ela vem com um valor certinho que bate, mas a quantidade ali foi manipulada, né, para menor. Notas de saída por valores certos e quantidades erradas, com a mesma intenção de deturpar ali, né, os valores financeiramente vão bater, mas as quantidades, como vão estar erradas, né, vai oferir um ganho aí, né, o fraudador com essa manipulação. Vendas de mercadorias com preço muito inferior ao real para beneficiar uma pessoa ligada, um terceiro, vai ter um conluio onde esse funcionário vai ter algum ganho depois, né, com esse terceiro envolvido, né? Controle de entradas e saídas de estoques adulterados, né? Manipulação lá nas fichas de estoque, no controle dos sistemas. Essa mercadoria ela pode ter sido deturpada ou realmente é, levada pelo funcionário ali que tinha essa intenção. Alteração de quantidades também em sistemas, ou seja, as fraudes em estoques elas são variadas e vai muito da criatividade do fraudador, certo? Podem operar-se como fraudes tanto de empregados como do próprio proprietário da empresa, quando este vem a ter uma intenção de manipular seus próprios dados para enganar um credor, um banco, né? Quando ele faz por própria questão aí um aumento ou diminuição nos seus ativos da empresa, porque ele precisava manipular o seu demonstrativo contábil para ter um crédito maior com o banco, certo? Então, são possibilidades existentes, né, que podem realmente é, serem aplicadas na prática, né? Um pouco mais difícil do que no dos caixas e de bancos, mas que dependendo da criatividade, da experiência desse fraudador, né, o perito ele vai ter que estar atento para também fechar esses pontos dos estoques, para ver se eles compreendem fisicamente e dentro do demonstrativo, dentro do balanço, os mesmos valores, certo? Outros tipos de exemplos dentro do capital circulante é na questão de duplicatas a receber, né? O recebimento de duplicata sem a baixa, né? Quando tem a intenção ali de receber, pode-se dizer depois que foi erro, foi esquecimento, isso aí tem que ter mais cuidado para ver realmente essa intenção, se houve ou não houve intenção, aí que vai estar o ponto, né, da fraude ou erro. Emissão de duplicata sem venda real, isso aí emitiu a duplicata, mas não teve a venda, né? Ele acabou ali aumentando o valor do capital circulante, né, com algum tipo de intenção com isso. Endosso falso, emissão de duplicata
por valor notoriamente inferior ou superior da venda, duplicata vencida há muito tempo e considerada como a receber, o que pode indicar um ativo fictício, né? Essa vantagem que o fraudador vai ter se aumentar o ativo, né? As fraudes mais frequentes e fáceis de serem realizadas são as que se operam justamente no ativo circulante. Então lembre-se disso. A gente vai ver mais alguns tipos aí de possibilidades de fraudes, né? Na contabilidade, né? Que o perito vai ter que reconhecer. Mas lembre-se que a principal delas sempre vão ser dentro dos ativos circulantes, né? Dessas contas de ativo circulante, porque envolve uma liquidez maior do dinheiro, é mais fácil o fraudador ter aquele dinheiro em mãos, certo, pessoal? Bem, saindo do ativo circulante, nós vamos agora para o ativo não circulante, né? Um ativo permanente, né? E vamos ver quais são as possibilidades, como é que o fraudador vai agir nesse tipo de conta contábil, certo? As imobilizações técnicas e aquelas de rendimento também são fontes de fraudes, né? Apesar de ser menores, também são fontes. Muitos interesses, você vê aí, né? Sempre vai ter essa intenção, esse interesse, né? Podem existir em reduzir ou aumentar os valores dessa parte do capital, quer ser por efeitos qualitativos ou quantitativos. Ou seja, o fraudador, ele, se ele tiver uma visão de um longo prazo, de maior tempo, né? Tiver mais pessoas envolvidas, né? Quanto maior o tempo, maiores podem ser os ganhos. Então ele pode manipular até também os ativos não circulantes, os ativos mais de longo prazo. Isso vai envolver uma engrenagem maior, né? Uma engenharia maior, criatividade maior. E os interesses ali envolvidos podem ser tanto na redução ou aumento desses bens, né? Desses ativos. E isso pode ser feito tanto quantitativamente ou qualitativamente, sendo que vem aumentar ou reduzir o valor de acordo com a sua intenção, né? Isso pode ser feito. Embora menos frequentes, as fraudes elas podem ocorrer no não circulante e nas perícias dedicadas aos casos de recuperação judicial e de falência, deve o profissional preocupar-se seriamente com o ativo não circulante. Porque quando se existe uma questão de falência, lembrem que a empresa vai se dar por encerrada, vai tentar demonstrar ali uma incapacidade de cumprir pagamentos com terceiros, com bancos, com fornecedores. Então, um dos grandes interesses da empresa será apresentar que não tem essas condições, que não tem mais ativos, que não tem mais bens nem direitos, né, com ela, né? Então ela provavelmente pode ter brechas para reduzir valor de ativos, sejam eles ativos tanto os mais líquidos como os de caixa, como até os menos líquidos como seus imóveis, alguma marca da empresa, né, um ativo intangível, os bens móveis, os carros, né? Sejam máquinas que a empresa tem. Então, ela vai buscar reduzir esses ativos para poder o processo de falência ser finalizado. Então, o profissional da perícia ele tem que estar sempre atento para esses tipos de casos, olhar bem para o ativo não circulante, para ver se ali não está incorrendo em algum tipo de fraude, né? Bem, exemplos, né? Assim como no ativo circulante, no ativo não circulante, eu também trouxe exemplos para vocês verificarem é, onde o fraudador vai poder operacionalizar, desculpe, e o perito deve estar atento nesses pontos para encontrar a fraude se houver. Na aquisição fictícia de bens, na venda ruinosa de bens para produzir recursos, certo? Com prejuízo de credores. Então, é justamente o que eu vinha falando antes. Quando ele pensa na falência, apesar do bem estar em perfeito estado, ele coloca que o bem estava com alguma avaria, né, por ele criar uma avaria fictícia e que foi preciso vender
ou está em situação de calamidade e se desfez daquele bem por um valor bem menor, onde ele pode ter um envolvimento com um terceiro, um conluio com um terceiro, né? E aquele bem realmente, de fato, não ter sido vendido pelo aquele preço menor, somente para não ter um bem que vai ser levado pelos credores, pelos bancos, pelos fornecedores, certo? Depreciações exageradas, também a própria depreciação dentro do próprio balanço, valores altíssimos de depreciações, né? Sem explicação, sem notas explicativas, né? Reparações não realizadas, reformas registradas como despesas, trocas de bens com recebimentos de elementos de menor qualidade e dinheiro sem entrada no caixa, certo? Aí ele não leva lá para a parte mais líquida da empresa, né? A intenção é não deixar aquilo lá tão líquido e disposto para os credores. Venda ruinosa de imóveis a pessoas ligadas, bem parecido com aquele anterior que eu expliquei, né? Quando ele tem um conluio com alguém, coloca um valor bem a menor, coloca que há uma avaria, o imóvel está em ruínas, algo do tipo, para reduzir, né? Desinflacionar o máximo possível o valor do bem, né? Demolição de prédios sem baixa no valor patrimonial, né? Isso aí já apresenta um sinal um tanto quanto contrário, né? Ele demole o prédio, mas não tira aquilo ali lá do seu balanço. Bens obsoletos que constam como se fosse de plena utilidade. Isso aí são para outras questões, para aumento do valor do ativo, né? Que podem ser com outras intenções a não ser de falência, logicamente, mas que ele tem a intenção de aumentar o valor do ativo não circulante, né? Outras pretensões do fraudador. Mas de destaque, pessoal, as fraudes no ativo não circulante, que a gente vem falando, podem ser preferidas pelos empresários, pelos próprios donos das empresas, né? Nos casos de lesão a terceiros, quando ele não tem a pretensão de pagar algum credor, seja fornecedor, seja banco, e leva a empresa para falência, mas com débitos, com bens e ativos que demonstram condição de pagar, mas que o fraudador ele vai buscar esconder, deturpar essa informação para não estar fazendo esse pagamento, certo? Esse aí é um dos pontos centrais do ativo não circulante. Mas, em geral, é realmente comum entre empresas do mesmo grupo também, né? Olhem só essa questão, esse ponto, né? Quando as empresas elas são do mesmo grupo, elas podem operar subavaliações, superavaliações, movimentos falsos de crédito, vendas, débitos, compras. Uma empresa de um grupo, ela pode ser utilizada pela controladora para uma série de fraudes a terceiros. Então, quando existe ali uma aquisição de empresas, uma fusão de empresas, isso é sempre necessário auditoria e perícia, né? Como a gente está na disciplina de perícia, é sempre necessária a figura do perito, porque vão envolver diversos interesses, né? Diversas são as possibilidades de manipulação de valores, seja para subavaliar ou superavaliar, né? Muitos movimentos falsos podem ser ali colocados nos demonstrativos, nos relatórios de compras, de vendas, de créditos, de débitos, né? E a controladora, a que vai dominar ali a aquisição, a que vai encaminhar todo o processo, ela pode incorrer em várias possibilidades de fraude se não tiver ali bem uma fiscalização, um controle, um cuidado com aquelas movimentações, certo? Então, os interesses ali são muitos, dependendo dos grupos, os valores são muito altos, então é sempre um ponto em que a perícia pode ser requerida e pode vir a encontrar esses tipos de crimes, certo? As fraudes não são apenas de empregados, né? Principalmente nesse ponto que a gente fala de fusão, de aquisições, de cisão de empresas, né?
os empresários eles vão ter diversos interesses, né? Já que as quantias são bastante vultosas, bem grandes, né? Então, os próprios empresários eles têm interesse nessas informações, né? Os grupos têm se prestado a uma série de maquinações contábeis. Esses grupos são os grupos de grandes empresas, empresas de grande porte, né, que visam alguma intenção além dos ganhos normais com seus negócios, certo? Bem, vamos agora para os passivos, né? O passivo e as fraudes contábeis. É um pouco menor, né? Já que a gente já viu o lado dos ativos, mas também podem ser feitas algumas maquinações ali dos fraudadores, né? Para deturpar contas, né? Deturpar alguns demonstrativos pela opção ali do passivo. No caso do passivo, o empresário que necessita de crédito, ele pode praticar a fraude de esconder ou mascarar dívidas. Já o empresário que está preparando a empresa para a falência pode ter interesse em criar dívidas fictícias, né? O mascaramento de dívidas vem sempre acompanhado de mascaramento de valores nas despesas ou no ativos inexistentes. O passivo de obrigações, ele é fraudado quase sempre em casos de concordatas e falências, mas também quando se deseja prejudicar a partilha de herdeiros. Então, temos dois casos aí, né, que podem ser de manipulação de passivo. Um, quando a intenção é de aumentar esse passivo, para no caso de falências, né? E esse passivo acaba sendo aumentado porque não vai ter ativo circulante para fazer o pagamento, né? Isso aí sendo manipulado, mascarado, né? Ou também no caso de diminuir esse passivo para que a empresa consiga alcançar ali algum investimento, algum aporte. E no caso da diminuição desses passivos, né? Muitas vezes a empresa vai ter que mascarar ou reduzir ali algumas despesas, né? Ou alguns ativos eles vão ter que ser inexistentes, certo? Questão de falência, a gente já tinha falado de várias formas, né? Lá nos ativos, lá nos ativos não circulantes, e em contrapartida também mexia com os passivos, certo? Em geral, as fraudes do passivo, elas são especificamente envolvidas no prejuízo de credores. No caso dos credores, não são só os fornecedores, bancos e financiadores, mas também os próprios sócios ou associados da empresa. Então, quando a gente falar assim dessa questão de credor, não pense só nos terceiros, nos externos à empresa. Os próprios maiores envolvidos ali, outros sócios que não saibam de um passo é, enviesado ou já com o intuito da fraude de um dos seus, entre aspas, parceiros, né? Não saiba desse passo em falso, né? Os próprios sócios eles podem ser prejudicados, associados, acionistas das empresas, né? Então, quando a gente fala de credor, são todos os envolvidos, os investidores de forma geral, né? O profissional facilmente pode identificar esse tipo de fraude pesquisando a origem das dívidas e qual a aplicação que se deu a tais recursos. Então, vejam, o perito ele vai, nesses casos dos passivos, buscar a origem desse passivo. Se foi uma coisa criada, manipulada, mascarada, que não teve origem, né? Se a origem foi fictícia, já vai demonstrar uma intenção de fazer a fraude, de manipular a informação, né? Ou se não, se tiver origem, mas a aplicação foi inexistente, também da mesma forma, né? E normalmente, quando se opera a fraude, tanto a origem como a aplicação, elas são fictícias, elas envolvem terceiros que estão em conluio, certo? Então, o perito ele deve promover o exame das formalidades e da materialidade do título que representa a dívida, né? A investigação ela deve aprofundar-se até que o perito forme sua convicção sobre a dívida. Então, outro ponto importante que eu acredito que eu não tinha falado com vocês ainda é na questão do perito ele ter a noção completa, ter uma ciência de que
o crime ali cometido teve a intenção, né? O fraudador ele teve a intenção de maquiar os demonstrativos, de mascarar contas contábeis, né? De maximizar o próprio interesse e prejudicar a empresa. E o perito ele tem o que provar, né? Ele tem que estar com aquelas provas em anexo que comprovem que a informação foi manipulada, que não se houve a origem ou aplicação do dinheiro, né, do montante ali envolvido, para poder no seu laudo ele dar a ciência, seja para o juiz, seja para os sócios que requereram a perícia, né, para estar amparado no caso quando tiver que prestar esclarecimento, certo? E por último, pessoal, a gente vai chegando na parte do patrimônio líquido, né? Conta aí de extrema importância no balanço, em que os tipos de fraude também são um pouco menores se em comparação com os ativos circulantes, mas também que podem existir, né? Também podem ocorrer fraudes no patrimônio líquido, embora não frequentemente, e defluem de falsas constituições de capital, ou melhor, de suas integralizações falsificadas, né? Alguns capitais se formam nominalmente, né? Não que isso seja errado, né? Mas vamos ver os tipos de nominalmente, ou seja, por exemplo, o contrato social, que consta a integralização, que pode se dar por mercadorias, títulos de crédito ou outros bens. Fato absolutamente legal. Muitas empresas elas colocam na Constituição, né, nos seus atos constitutivos, nos seus contratos, quando de abertura, que o capital social ali utilizado foram mercadorias, foram bens, foram imóveis da empresa ou até mesmo títulos de crédito para compor o valor de fundação da empresa, né? Mas também pode ocorrer o seguinte exemplo: na integralização da empresa se usar o que? Notas promissórias a receber. Como é um título de crédito, né? Pode ser utilizado. E, e se utilizar isso com pessoas não existentes ou empresas associadas que nunca liquidam o título, já de início já ter uma vantagem ali, adquirir uma vantagem de um patrimônio líquido que não existe, é fundado ali do zero sem nenhum lastro, certo? Vamos dizer assim. E tal prática, contabilmente, faz integralizado um capital, mas sem corresponder à entrada efetiva de bens, de dinheiro, né, de direitos da empresa que aconteçam de fato, né, representando uma falsa forma de constituição de capital. Então, quando se funda a empresa, isso é justamente na integralização, na fundação da empresa. Então, quando se funda a empresa já com esse interesse, né, o fraudador já quis abrir a empresa, levantando um capital, isso aí provavelmente envolve grandes valores, né? Então já teve desde o início a intenção de deturpar, de manipular a informação, certo? Reservas falsas, né, reservas de lucros, elas também podem ocorrer, quer por reavaliações fantasiosas, aí já a empresa já é aberta e quando se faz uma reavaliação da empresa, né, quer por inserção de falsos valores no ativo, olha aí, a manipulação na reavaliação, né, e também pode ocorrer o caso de reservas ocultas, derivadas tanto de subavaliações do ativo como de super avaliações do passivo, né? Está diminuindo o valor do ativo, está super avaliando o passivo, quando são feitas novas avaliações da empresa, quando isso é requerido, né? Estas, embora não evidentes, não deixam de ser contribuições à falsidade dos balanços, né? Isso é uma subjetividade que é presente na contabilidade, mas que tem que ser bastante explicado nas notas explicativas quando se tem esses tipos de reavaliações e por que foi requerida essa reavaliação, certo? Podem ainda alterar o valor de patrimônio líquido, falsas produções de lucro, quer constem como acumulados, quer tenham sido incorporados ao capital, né? Então, também com intenção, né? Quando se tem a intenção de manipular, de reavaliar e sem explicar direito o porquê disso, né? Ou as explicações serão infundadas, né?
o fraudador ele vai sempre buscar uma brecha para cometer o crime, né? Se não tiver controles, vai ficar melhor ainda para ele o caminho. Se tiver controles, ele vai buscar outras possibilidades de racionalização para cometer o crime. Então, o trabalho da perícia, né, assim como também da auditoria, mas no caso da gente aqui, da perícia, do perito, é tentar pensar como um fraudador para buscar esses caminhos que ele podem ter seguido, né? Seja manipulando o ativo, seja o ativo circulante ou não circulante, o passivo e o patrimônio líquido da empresa. Certo, pessoal? Desta forma, chegamos aqui no slide final, chegamos ao final da aula de hoje. Vou deixar aqui os avisos para vocês. Nós ainda temos mais alguns assuntos para falar sobre fraude e perícia contábil, que vai ser na nossa próxima aula. Já estou deixando para vocês a atividade assíncrona lá no AVA, dessa nossa quinta semana, né? E a resenha crítica que eu vou querer de vocês é do artigo Perícia Contábil, uma ferramenta de combate ao crime organizado, totalmente com relação com essa nossa semana, com esse assunto dessa nossa quinta semana, certo? Vou também estar disponibilizando para vocês lá um documentário bem legal, bem importante, né? Um filme documentário, né? Já que ele retrata fatos reais sobre um caso famoso, né? Um caso famoso mundialmente de fraude contábil que foi da empresa Enron, né? Uma empresa de gás, né? Norte-americana que chegou ao ápice, era uma das maiores do mundo, mas depois descobriram problemas lá com os demonstrativos contábeis da empresa e a importância da auditoria e da perícia, né, para encontrar esses fraudadores que estavam ali envolvidos. Mais uma vez, não era só um fraudador, tinha mais pessoas ali envolvidas. Aí vou estar deixando o link também para vocês lá no AVA, para vocês estarem assistindo esse conteúdo bastante importante, né? E formador de conhecimento crítico para vocês. E também um aviso, pessoal. Vamos ter aula síncrona, né, no dia 28/4, na próxima quinta-feira, de 8 às 10. Será o nosso encontro síncrono desse mês de abril, certo? E depois desse vamos ter só mais um encontro já no comecinho de maio, que vai ser para finalização da disciplina, que nós vamos ter a nossa segunda e última avaliação da disciplina, certo? No mais é isso por hoje, né? Vamos completar o conteúdo de fraude e perícia contábil durante a semana, na quinta-feira. E qualquer dúvida é só vocês entrarem em contato, falarem comigo. No mais, até a próxima, pessoal. Valeu, tchau, tchau.